Olá, amigos! Meu nome é Luiz Fernando e hoje a gente vai falar sobre a maior rivalidade da história da NBA, Magic Johnson e Larry Bird. Nos anos 80, a NBA já estava chegando muito perto de sofrer um grande boom midiático e realmente explodir para todas as pessoas do mundo, saindo da bolha dos Estados Unidos e se tornar um esporte mundial, se tornar uma liga conhecida por todas as pessoas. E isso ocorreu por diversos fatores, pelo começo das transmissões televisivas para grandes massas, para o controle dos vícios dos jogadores, que na época era um problema muito sério, o problema de drogas dentro da NBA ocorria muito, e a partir dos anos 80 isso começou a ser combatido com muito mais força pela liga, pela anti-marginalização do esporte, que na época o basquete era visto como um esporte de malandros, de quem não tinha nada para fazer, um esporte sujo. Mas com o tempo isso foi acabando, foi se tornando um esporte totalmente difundido e saindo de um esporte marginalizado, se tornando um esporte tão bom e tão importante quanto os outros. Mas um fator que fez os anos 80 ser tão marcante na história da NBA foi pelo surgimento de dois dos grandes jogadores de todos os tempos da NBA que conviveram e surgiram na mesma época, Magic Johnson e Larry Bird. Porém, a rivalidade entre essas duas lendas da NBA não começou quando eles chegaram na liga profissional, mas sim na época do college, na época da universidade. Magic Johnson, que jogava pelo Michigan Spartans, era o principal jogador universitário na época. Ele foi um jogador que teve uma primeira temporada na universidade simplesmente maravilhosa. Os Estados Unidos começou a acompanhar muito mais e isso foi muito incrível, porque até aquele momento nenhum jogador universitário tinha a capacidade, tinha o talento para chamar a atenção de tantas pessoas, chamar realmente a atenção do povo americano para o basquete universitário. Porém, a primeira temporada do Magic Johnson não foi perfeita para ele, porque ele acabou não sendo campeão da NCAA, ele acabou perdendo as finais e isso fez com que ele recusasse a jogar na NBA no ano seguinte, que seria o caminho natural do Magic, e jogar mais uma temporada pelo Michigan Spartans, tentar novamente o título da NCAA. Porém, conquistar esse título não seria nada fácil, muito por conta de ter outro grande astro no basquete universitário, e esse cara era Larry Bird. Larry Bird, que era o grande jogador de Indiana State, chamava muito a atenção, principalmente pelo seu estilo de jogo totalmente focado. Ele era realmente um assassino dentro de quadra, com um arremesso maravilhoso, mas ao mesmo tempo uma qualidade na armação de jogo que poucas vezes foram vistas no basquete universitário. E aquela temporada foi totalmente fantástica para os fãs de basquete, porque a temporada inteira todo mundo estava na expectativa de ver Larry Bird e Magic Johnson se enfrentando nas finais da NCAA. E os dois curtiram demais essa rivalidade que a mídia construiu ao redor dos dois, já que em todo final de jogo um perguntava para o jornalista como que o outro tinha se saído no jogo, e assim vice-versa. O Larry Bird perguntava do Magic Johnson e o Magic Johnson perguntava do Larry Bird, e isso só foi fazendo o hype dessa disputa aumentar, fazendo com que os fãs torcessem com todas as forças para que Indiana State e Michigan Spartans chegassem nas finais do basquete universitário. E depois de uma longa temporada, os fãs tiveram esse grande presente. Indiana State iria enfrentar Michigan Spartans nas finais da NCAA. Teríamos finalmente o primeiro duelo da história entre Magic Johnson e Larry Bird. E foi um jogo simplesmente maravilhoso. Até aquele momento, o jogo entre Michigan e Indiana havia sido o maior público da história
história da NCAA em uma final. Os fãs estavam loucos para ver esses dois astros jogarem e foi realmente um jogaço. Porém, Magic Johnson, juntamente com a equipe de Michigan, mostrou a sua força e acabou vencendo a equipe de Larry Bird nas finais. E finalmente Magic Johnson tinha sido campeão do basquete universitário e estava pronto para ir para a NBA. E da mesma forma, Larry Bird, após aquela temporada, Larry Bird foi escolhido pelo Boston Celtics no draft de 1980. E Magic Johnson foi a primeira escolha geral pelo Los Angeles Lakers. E se tem um quesito em que um desses dois jogadores tem larga vantagem em relação ao outro, é o quesito temporada de calor, porque a temporada de calor do Magic Johnson foi simplesmente espetacular, foi maravilhosa, foi uma temporada de calor que, na minha opinião, foi a melhor de todos os tempos. Nunca houve um calouro com a temporada tão marcante e tão fenomenal como Magic Johnson. Porque nessa temporada, Magic Johnson, ele foi o grande nome ao lado de Kareem Abdul-Jabbar do Los Angeles Lakers. E o apelido Showtime Lakers estava começando a surgir. Magic Johnson teve atuações brilhantes na temporada de 1980. Foi um jogador maravilhoso que encantou de cara todos os fãs de basquete. Muito pelo seu estilo de jogo, que era muito carismático, como pelo seu carisma natural, já que era um cara que estava toda hora sorrindo. Ele, no meio do jogo, ele estava feliz pra caramba, uma empolgação que há muito tempo os fãs de NBA não viam dentro de quadra. E simplesmente Magic Johnson se tornou o grande símbolo da NBA dos anos 80. E essa temporada de calouro do Magic foi totalmente marcante, foi coroada com um título simplesmente histórico na história do Lakers e na história da NBA. Nas finais daquele ano, o Lakers iria enfrentar o Philadelphia 76ers, que era um dos times mais fortes de toda a NBA. O Lakers contava com dois grandes astros, Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar, que na época era considerado o melhor jogador de toda a NBA. Porém, no primeiro jogo das finais, Kareem Abdul-Jabbar acabou se machucando e abandonando toda a série. A partir daquele momento, os fãs do Lakers tinham total certeza de que o título havia sido perdido, porque sem o seu principal jogador, sem Kareem Abdul-Jabbar, seria muito difícil, na opinião deles, que o Lakers conseguisse bater o Philadelphia 76ers. Porém, o Lakers tinha uma carta na manga, tinha o talento e a ousadia de Magic Johnson. Porque Magic Johnson olhou para os seus companheiros de equipe e disse: calma, o número 32 ainda está aqui. E qual foi o desfecho dessa história? Simplesmente a melhor atuação individual de um jogador na história da NBA. No último jogo das finais entre Los Angeles Lakers e Philadelphia 76ers, o armador Magic Johnson abandonou sua posição de origem e jogou como pivô. Sabe qual foi o resultado? 42 pontos, 15 rebotes e 7 assistências. E de brinde foi campeão da NBA e recebeu o prêmio de MVP das finais. Magic Johnson foi simplesmente um novato maravilhoso e isso só aumentou as expectativas em cima desse jovem e talentosíssimo jogador. No ano seguinte ao título do Los Angeles Lakers, Larry Bird conseguiu conduzir a equipe do Boston Celtics ao título em cima do Houston Rockets. Larry Bird teve uma temporada muito boa também, longe de ser uma temporada tão boa quanto o Magic teve, mas foi uma temporada muito boa, onde Larry Bird já mostrou para todos os fãs do que ele era capaz. Com a porcentagem de acertos nos arremessos de quadra altíssima, com uma qualidade fora do comum em fechar jogos e com um jogo psicológico que pouquíssimos jogadores da NBA tinham, Larry Bird foi campeão da NBA e fez com que a rivalidade entre Magic Johnson e Larry Bird só aumentasse. Alguns anos depois, o Lakers voltaria a ser campeão em cima do Philadelphia 76ers e isso só serviu
para que as finais entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers fosse mais e mais esperada por todos os fãs. E em 1984, finalmente Larry Bird e Magic Johnson se enfrentariam no maior palco possível. Celtics e Lakers fariam as finais daquele ano. Larry Bird vinha de um ano incrível, onde ele foi MVP da temporada regular, tendo mais de 27 pontos de média. Larry Bird vinha com muita moral e, para muitos analistas da época, o Celtics de Bird era o grande favorito a vencer aquela série. Porém, o Lakers não vinha muito atrás, não. Magic Johnson havia tido uma temporada muito boa, ele já estava entrando em um hall dos grandes jogadores da época, já estava entre eles e muitos já estavam cotando Magic Johnson para ser o futuro maior de todos os tempos. Então, tudo que era preciso para ter uma final maravilhosa tinha: grandes jogadores, grandes times e uma expectativa altíssima. Porém, o favoritismo do Celtics foi confirmado e com Larry Bird tendo atuações incríveis na série, o Boston Celtics foi campeão em cima do Lakers de Magic Johnson. Na época, Magic Johnson foi muito criticado por ele ter falhado em momentos cruciais naquela série, e isso fez com que ele quisesse muito dar o troco no seu rival. E no ano seguinte, Magic Johnson teria a oportunidade de sua vingança, porque Lakers e Celtics voltaram a ser finalistas da NBA. E mesmo com Larry Bird jogando muito bem, o Celtics acabou perdendo para o Lakers e Magic conseguiu, depois de anos e anos, bater o seu rival novamente. Depois de já ter vencido ele nas finais do college, Magic Johnson venceu Larry Bird nas finais da NBA. A rivalidade entre Larry Bird e Magic Johnson é, na minha opinião, a maior rivalidade de todos os tempos da NBA quando se fala de jogadores. É muito difícil você ter uma época, dois jogadores do nível que os dois tinham jogando no time que jogavam, né, já que Celtics e Lakers é a maior rivalidade entre times da NBA. E ter esses dois jogadores nessas duas equipes na mesma época foi um privilégio gigantesco para quem acompanhava a NBA na época. Por isso que eu invejo muito as pessoas que acompanharam a NBA nos anos 80, porque conseguir ver essa rivalidade ao vivo, sentir essa rivalidade, sem a menor sombra de dúvidas, devia ter sido algo incrível. E para deixar muito bem claro que a rivalidade entre Magic Johnson e Larry Bird ficava nas quadras, já que os dois deixavam muito claro em entrevistas para jornais e para televisão na época que ambos admiravam um ao outro. Larry Bird rasgava elogios a Magic Johnson, tanto que nas finais em que o Magic venceu o Bird, Larry Bird disse que Magic Johnson era o melhor de todos, que não tinha ninguém no nível dele. E Magic Johnson, da mesma forma, sempre deixou muito bem claro que Larry Bird foi o melhor adversário que ele já teve. Então, a rivalidade tem que ser dentro de quadra. Fora de quadra, não tem que ter rivalidade nenhuma. Qualquer tipo de discussão envolvendo esportes tem que ser resolvido no jogo, dentro de quadra. E sem a menor sombra de dúvida, a rivalidade entre esses dois jogadores fez com que a NBA alcançasse um outro patamar. Fez com que muitos e muitos fãs chegassem à NBA e virassem realmente fanáticos por essa liga maravilhosa. Muito obrigado a você que assistiu e eu quero te pedir um favor. Se você gostou, por favor, deixa aquele like e se inscreve aqui no canal para ajudar o projeto, beleza? E assim eu me despeço de vocês. Tenham uma excelente semana e ó, tchau!